Janeiro, o mês em que o futebol brasileiro renasce. O mês em que os sonhos de milhares de garotos se encontram em um único torneio. Para o São Paulo Futebol Clube, a Copinha não é apenas um torneio, é uma tradição. É a vitrine de Cotia para o mundo. Atual campeão, dono de 5 taças, o tricolor entra em campo em 2026 com um alvo nas costas. A missão? O 6º título. Mas a pergunta que ecoa em Cotia é: estamos prontos para defender o trono? Neste documentário, vamos mergulhar na temporada do Sub-20. Os altos, os baixos, as glórias e as feridas. Vamos analisar os garotos para ficarmos de olho, os rivais e também responder: o São Paulo é favorito ao título da Copinha 2026? Como diz o filósofo, vamos começar do começo. 2025 teve um início dourado. O tricolor conquistou a Copinha pela 5ª vez, em uma campanha memorável. Foi uma maratona, de uma fase de grupos impecável até as batalhas eliminatórias contra gigantes como Fluminense e Cruzeiro. O palco final, o novo Pacaembu. O adversário, o Corinthians. O time de Alan Barcelos entrou em campo para escrever história, mas olhe bem para essa escalação. Faltava ele, Rian Francisco, o artilheiro, o garoto gelado, suspenso na grande decisão. Ele, que com seus 10 gols e aquelas cavadinhas antológicas na semifinal, nos trouxe até aquele momento. E o pesadelo parecia real. Sem Rian e perdendo Hugo por lesão logo no início do jogo, o rival abriu 2-0. O título parecia escapar. Mas Cotia não desiste. Paulinho, o substituto, virou herói. Primeiro de cabeça, depois, com o empate de Andrade, veio a virada épica com passe magistral de Mike. Gol de Paulinho novamente e o penta era nosso. Copinha 2025, que momento! Foi muito marcante na minha carreira, foi a primeira vez que eu cobri em loco uma competição de início ao fim e foi meio que a minha entrada oficial no AT, né? Porque apesar de ter feito 2 jogos no Brasileirão de 2024, a minha entrada mesmo foi durante a Copinha. Estive em todos os jogos da equipe em Jaú, estive também na semifinal em Araraquara e na decisão lá no Pacaembu. E acho que o momento mais marcante para mim foi a semifinal em Araraquara, apesar do título ter sido obviamente contra o Corinthians, uma virada espetacular. Aquela semifinal foi surreal, porque nos acréscimos, onde a classificação parecia muito distante, parecia quase impossível, São Paulo sendo eliminado, não estava fazendo um bom jogo, né? 2 pênaltis durante os acréscimos e nos 2 o Rian cavou. Simplesmente deu 2 cavadinhas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e transmitir, vendo de perto, trazer isso para um canal tão grande como o Arquibancada Tricolor foi muito especial. Eu realmente me emocionei muito naquele dia. E a final também foi muito espetacular, cara, porque... E a final também foi muito especial, porque o Rian estava suspenso, o substituto Paulinho fez 2 gols, o São Paulo virou um 2-0 contra o Corinthians. Então foi muito especial, teve de tudo nessa Copinha, né? Eu citei 2 fatos aqui muito legais, mas também teve disputa de pênaltis, uma primeira fase onde o time deu shows, né? Realmente foi muito especial e fazer essa cobertura com o Arquibancada Tricolor em loco foi especial demais. A taça levantada trouxe o bônus e o ônus. A base cumpriu seu papel, formar. Por exemplo, Matheus Alves e Lucas Ferreira, que subiram, brilharam e foram vendidos. Vendidos sem a oportunidade de serem mais aproveitados pelo time profissional do clube que os formou, por um preço abaixo do esperado, devido a um planejamento inadequado por uma gestão repleta de problemas. Bom, o time sub-20 perdeu peças importantes e o impacto foi imediato. No Brasileirão Sub-20, sem suas estrelas, o time oscilou. Uma campanha aquém da grandeza do clube. 10º lugar, fora do mata-mata. As oscilações nas categorias de base do São Paulo, elas passam muito pela falta de planejamento, tanto, claro, dos dirigentes ali de Cotia, que promovem jogadores para o profissional a rodo, não usam esses jogadores e também não devolvem para o Sub-20, como também para vendas, né, para esse mercado ali que eles fazem, que ninguém entende de fato
a necessidade de se vender um atleta que não performou o suficiente no profissional da equipe e também a preço de banana, pode-se dizer. É o caso do Lucas Ferreira, o William Gomes, o Matheus Alves e o Henrique. Todos esses atletas, eles não performaram o suficiente no profissional de São Paulo. Eles tiveram ali passagens legais, ali um jogo ou outro bom, mas não chegaram no nível que o torcedor pudesse falar: esse cara é muito bom, esse cara é mediano. Até porque a base ela serve para formar jogadores comuns, fazer com que o São Paulo, os clubes no geral, não precise ir atrás de um jogador comum no mercado, porque você forma esse jogador para ele já saber, para ele já se adaptar ali com a sua questão, a sua saída de jogo, a forma que o treinador quer que ele seja, porque o trabalho do sub-20 é muito parecido com o do profissional, para que esse jogador possa servir para o profissional no futuro. A gente entende que o São Paulo passou por saída de treinador, um problema político muito grande, falta de dinheiro, tudo isso é uma aspas grandes, né, quando a gente começa a falar sobre isso. Mas o fato é, se o São Paulo não conseguir ajustar esse planejamento, desde o sub-20 até subir um jogador, o treinador não vai usar, volta. Para que ficar lá sem nem ir para jogo, sem nem ir para o banco? É claro que o dia a dia na Barra Funda vale a pena, mas a experiência, o estar jogando, vale muito mais. Alan Barcelos teve que reconstruir o avião com ele em pleno voo, e a turbulência foi inevitável. Mas o trabalho continuou porque a temporada não parou para o time se restabelecer. O Alan exige muito de vocês, né? Queria que você falasse um pouco do quanto ele impacta no jogo de vocês e qual que é a importância de ter ele nessa atividade prévia da Copinha. O Alan é um treinador que exige bastante da gente, né? Eu falo que ele é muito competitivo, ele não aceita perder e isso ajuda muito a gente. Ele passa uma energia muito boa pra gente e por isso que a gente vem chegando em competições, vem chegando em final e ele fala, vamos acostumar a ganhar, ser campeão, colocar a medalha de ouro no peito e isso só ajuda a gente, só acho que o método dele de passar isso pra gente é muito bom. Mas a resposta veio no estadual, líder do grupo, classificações seguras contra Mauá, Oeste, Ferroviária, até a final contra o Santos. A decisão, primeiro jogo, empate na Vila. No segundo jogo, em Mogi, um primeiro tempo de gala. Luca marcou 2 vezes, Igor Felisberto marcou uma, 3-1 no intervalo. A mão estava na taça. Mas o futebol é cruel. O Santos reagiu e o São Paulo declinou. Empate em 3-3 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, a dor. 4-3. O título escapou pelos dedos. Um baque psicológico imenso. O futebol ele tem aquelas máximas que você pode acreditar ou não, mas eu costumo dizer que um time campeão ele é formado quando perde. E aquela final do Paulistão Sub-20 contra o Santos, ela foi muito doída. Para quem assiste, é injustificável de fato fazer 3-0, tomar empate e perder nos pênaltis, cair nos pênaltis para o Santos, mas é um jogo muito importante para a construção do São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil do 20, e é um São Paulo que passou por muita coisa na temporada, passou por muitas perdas de jogadores importantes durante a trajetória, e vale uma lembrança também que o São Paulo, que foi campeão da Copinha, com Lucas Ferreira, Alves e Rian Francisco, uma safra muito qualificada, ele também passou por esse processo com uma derrota ainda mais doída, 3-0 contra o Novo Horizontino no Paulistão. Então foi muito importante para essa equipe do aspecto mental, psicológico, perder essa final para que eles entendam que o futebol ele tem sempre 90 minutos e é um jogo de muita intensidade, que qualquer vacilo, qualquer 10 minutos ruins em campo e uma decisão, você acaba perdendo totalmente o que foi construído durante toda uma temporada. Restava a Copa do Brasil, a chance de redenção. E ela veio. Passando por Operário Atlético, Grêmio, Fortaleza e Atlético Mineiro, o São Paulo chegou à final contra o América Mineiro. Final única em Minas Gerais, vencida pelo Tricolor por 2-1, com gols de Nicolas e Isaac. E o ano de 2025 começou e terminou com um título, para o time comandado pelo técnico Alan Barcelos. A recuperação do 20 do São Paulo, para mim, pelo menos, tem nome e sobrenome. Alan Barcelos, que é um técnico muito qualificado, que fez das tripas coração em mais uma temporada, achou uma fórmula para o time. Tem, claro que, um toque especial ali, né? Tem jogadores especiais que foram para jogos importantes, como é o caso do Luca, por exemplo, mas ainda assim
é um time que achou uma consistência principalmente na zaga. Quem viu a Copinha esse ano sabe muito bem que São Paulo oscilou bastante quanto à zaga. Tinha Cauê na zaga que saiu no meio da Copinha, aí tinha Isaac ali que chegou no meio da temporada, mas antes, né, no começo do ano, Andrade, Lucas Loss, e a zaga do São Paulo achou uma fórmula talvez mais exata, mais equilibrada, com o Isaac, né, que veio do Bragantino, e também com o Osório, né, que é um jogador que evoluiu muito também, e esse mérito para mim é total do Alan Barcelos, que conseguiu achar uma adaptação muito importante para esse time, e hoje é um time bem sólido na temporada de 2025, encerrou de forma bem sólida e pode agora mostrar essa força na Copinha. Então, foi muito importante, né? Primeiro que chegar em finais é muito importante porque, para além do protagonismo desses atletas, né? O protagonismo da formação da instituição, né? Então, o São Paulo sempre foi protagonista nas suas categorias de base e vem mantendo isso em excelência, chegando nas finais e alcançando alguns títulos. Obviamente, vão ter finais que a gente não vai conseguir o objetivo principal, ou por méritos de adversário, ou por equívocos nossos e aprendizados nossos, né? Enquanto comissão técnica e instituição. Chegar em finais é sempre muito bom e sempre muito importante para todo mundo. E isso nos fortalece enquanto unidade, enquanto equipe, mas também enquanto jogador, enquanto indivíduo. Aconteceu a mesma coisa ano passado, né, com a Copa do Brasil, e nos fortaleceu muito enquanto unidade, enquanto equipe, para a Copa São Paulo. Isso nos aproxima de conquistas e de performance, mas não garante a performance e nem o título. Mas, sem dúvidas, a gente está muito preparado, o título nos ajudou mais uma vez, a derrota do Campeonato Paulista nos ajuda enquanto aprendizado, e a gente está muito preparado para tentar se aproximar mais uma vez desse bicampeonato. Agora, o passado é legado e lição. O foco é 2026. O São Paulo conheceu seu caminho. Nossa sede será na cidade de Sorocaba, e os adversários da primeira fase serão Real Soccer, Maranhense e Independente. Com exceção do tricolor, apenas times estreantes no torneio. O elenco são paulino está diferente da última Copinha. Alguns nomes conhecidos, como de Paulinho, Nicolas, João Pedro, Igor Felisberto, outros nem tanto, mas para a edição 2026, novos personagens merecem a nossa atenção. Vem aí mais uma Copinha, São Paulo vai defender o título, foi campeão esse ano, Alan Barcelos segue no comando do time, então a expectativa é boa para mais uma edição da Copa São Paulo. Analisando a lista de inscritos divulgada pelo clube, tem alguns nomes ali já bem conhecidos, né, do torcedor. Acho que o principal é o Luca, que já fez gol no profissional, então a gente não, a tendência é que ele não joga, mas se jogar deve ser o dono do time, o destaque. Entre os jogadores ali um pouco, entre aspas, menos conhecidos da torcida, né, um pouco mais jovens, eu gostaria de destacar dois deles, os dois nascidos em 2009, Davi Pena e o Zabarelli, que são jogadores habilidosos, que geram boa expectativa, estão no Sub-17, em 2026 devem ter mais chance, mas fica a expectativa para a atuação deles na Copinha. Se eles forem bem contra jogadores mais velhos, é um ótimo sinal pensando no desenvolvimento deles dentro do São Paulo. Mas não estamos sozinhos, também vem forte o Palmeiras, campeão do Brasileirão Sub-20, RB Bragantino, que foi vice, além de Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio, que fizeram uma boa temporada. Pois é, a Copinha 2026 promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Mas a pergunta que fica é: estamos entre os favoritos ao título? Não vejo o São Paulo como um dos principais favoritos para essa edição, apesar de recentemente ter vencido a Copa do Brasil Sub-20, inclusive nas últimas duas, atual campeão da Copinha. O Alan é um treinador que conhece muito bem esse campeonato, que vai bem em torneios de mata-mata. Eu acho que o time da última edição do São Paulo era um pouco melhor que esse, principalmente no ataque, mas o São Paulo deve fazer uma boa campanha. Tem time para isso, tem elenco, tem jogadores, resta saber quem de fato vai jogar. Em relação aos favoritos ao título, aos outros clubes, eu colocaria aí um top 3 com Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Esse seria meu top 3, Santos atual campeão paulista, Sub-20, inclusive contra o próprio São Paulo, né? São times fortes. O Red Bull também vem bem, o Palmeiras sempre tem time forte. E colocaria também o Grêmio e o Cruzeiro ali correndo por fora. O São Paulo chega modificado, mas com a casca de quem aprendeu a sofrer e a vencer. A camisa pesa. Essa Copinha de 26 vai ser muito importante para o São Paulo, para a gente observar os próximos passos. Tem muita garotada boa, muita molecada boa de bola que a gente pode esperar desse time.
Eu acho que dá para dar uma ênfase especial no Pedro Ferreira, que já está numa transição aí time profissional, mas ele evoluiu muito, ele entrou em campo na final contra o Corinthians ano passado da Copinha também, e foi um jogador muito importante, entrou muito bem, e hoje ele é o 10 e faixa, né, do time do 20, ele conduz bastante esse meio campo, e tem também uma safra da garotada mais jovem, né, do sub-17, que vai pro 20 praticamente, e aí eu quero dar uma ênfase aqui no Zabarelli, que é um jogador muito interessante também, até quando o Stuttgart veio aqui fazer aquele intercâmbio, aquele torneio, eles estavam de olho nele, então é um jogador muito interessante e acho que ele vai ter ali uma minutagem, especialmente na fase inicial, né? Geralmente no último jogo da primeira fase eles dão essa rotação, é um jogador muito importante para ficar de olho, mas dos 11 iniciais desse São Paulo, Pedro Ferreira, Paulinho também é um jogador importante e o Isaac na zaga, que fechou a temporada de forma excepcional em 2025. E a Copinha de 2026 vai ser mais um grande desafio para o Alan Barcelos, ao meu ver, porque é um elenco que foi desmontado ao longo da temporada 2025, porque depois que o São Paulo ganha a Copinha, muitos jogadores sobem para o profissional, alguns já até foram vendidos, mas dessa vez a Copinha vai acontecer no mesmo mês que o São Paulo tem Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Então, por essa divisão de atenções, claro que a prioridade do clube vai ser o profissional. Então, por isso, talvez ao longo da competição, o São Paulo fique desfalcado. No ano passado, teve a semifinal contra o Criciúma em Araraquara, e aí o São Paulo também, na mesma semana, no espaço de um dia para o outro, né? Na segunda-feira, jogou o Campeonato Paulista contra o Botafogo lá em Ribeirão, com vários jogadores da Copinha compondo o elenco daquele jogo, inclusive o Rian foi titular naquele dia. E aí, no dia seguinte, contra o Criciúma, foi o jogo das duas cavadinhas. Esse ano eu vejo que isso pode acontecer novamente, alguns jogadores sendo acionados durante a Copinha para o profissional, e claro, né, isso vai ser um desafio talvez para o técnico Alan Barcelos, porque de fato o elenco foi desmontando ao longo da temporada e durante a competição pode ser desmontado. Dito isso, São Paulo sempre entra muito forte na Copinha. Eu não sei se o São Paulo será campeão, mas eu sei que o time vai lutar muito, porque esse time do Alan Barcelos, ele tem uma identidade muito bem definida, é um time que luta, é um time vertical, é um time que sabe muito bem o que quer e vai até o final para brigar por isso. Pode não ser campeão, claro, faz parte do jogo, mas esse time luta muito. Então a gente pode esperar muita vontade, muita disposição e muita luta desse time do Alan Barcelos. Fica aqui um pedido especial. Então, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Conheça também o AT Plus. Por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda o Arquibancada Tricolor a crescer, faz parte da nossa história e concorre a sorteios muito legais. Fica aqui o nosso agradecimento por acompanhar esse conteúdo até aqui e também a nossa torcida pelo Hexa, pela nossa base, por Cotia, pelo São Paulo Futebol Clube.